Questão 25. A questão 25 ela é do MPE de Minas Gerais para promotor de justiça, ela é de 2010. E ela está relacionada novamente com lei penal temporária e lei penal excepcional, tá? Excepcional. Então ela vem perguntando, é correto afirmar sobre ela, né? A. Aplicar-se-á aos crimes praticados em que esteve em vigor, embora decorrido o prazo de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, mesmo que ainda não tenha sido instaurada ação penal. Essa aqui é a alternativa correta, porque em razão do artigo 3º do Código Penal, tá? Durante a vigência da lei excepcional e temporária, tudo, exatamente tudo que acontecer aí dentro desse período, aplica-se a lei temporária ou excepcional, ainda que ela tenha sido auto-revogada, né? Mesmo que já tenha perdido os seus efeitos, tá? Por que, Fernanda, isso, né? Por que a lei excepcional e temporária, ela tem um prazo de vigência determinado, né? Pré-determinado, e tudo que acontece lá, mesmo ela sendo auto-revogada depois, ela continua produzindo seus efeitos. Primeiro, para dar efetividade a essa lei excepcional ou temporária, tá? E segundo, para impedir situações de injustiça. Então imagine aquele indivíduo que praticou o crime aqui, ó, no primeiro, segundo dia da lei temporária ou excepcional. Ah, ele vai ser condenado por essa lei. Aí eu digo, falta só um dia para acabar a lei excepcional ou temporária. Vou praticar o crime aqui, porque aí a lei para de produzir efeitos, né? E eu não vou mais responder por esse delito. Não, você vai responder sim, tá? Por quê? Em razão do artigo 3º do Código Penal, né? Para impedir injustiças, que o primeiro lá seja condenado por uma situação idêntica e aquele que praticou o delito lá já mais pro final, né? Da vigência da lei, da vigência dessa norma, venha a ser absolvido ou tenha uma pena menor, tá? Então, a alternativa é A. B. Se na sua vigência cessar no curso da execução penal, considera-se o sentenciado beneficiário de anistia, ficando excluído todos os efeitos da decisão condenatória, inclusive o de servir de pressuposto para reincidência. Não, tá? Isso aqui tá errado por conta do artigo 3º, o que eu acabei de explicar, né? Mesmo que a lei, eu tô cumprindo a minha pena, eu tô executando a minha sanção penal por algo que eu pratiquei, né? Lá dentro que se enquadrou dentro de uma lei excepcional ou temporária. Mesmo assim, eu continuo cumprindo a minha sanção penal, tá? C. Aplica-se aos fatos ocorridos em data anterior à sua entrada em vigor, pois sendo lei excepcional, é dotada de ultratividade, devendo retroagir para atender à proteção do bem jurídico almejada com a sua edição. Não, ela não pode retroagir. A lei penal temporária e excepcional, ela não vai retroagir para atingir fatos pretéritos, anterior à entrada da sua vigência. Ela atinge todos os fatos que forem praticados durante a sua vigência. Mesmo após, pratiquei dentro da vigência, né? A lei se auto-revogou e eu vou ser processado por isso, porque eu pratiquei a minha conduta dentro do período de vigência. Agora, retroagir para atingir fatos pretéritos, jamais, tá? D. Se cessar sua duração no curso da ação penal, o réu deverá ser absolvido por quanto o fato será atípico, visto que a lei penal incriminadora foi banida pela Abolitionis Criminis. Não é esse o fato, tá? Então, sempre digo, leia o artigo 3º lá do Código Penal. Tudo que foi praticado durante a sua vigência, aplica-se a lei temporária e a lei excepcional, tá? Mesmo depois da autorrevogação. E considerando-se que o direito penal adota a teoria da ubiquidade, olha aqui o nome da teoria, tá? Essa teoria é do lugar
do crime, não do tempo do crime. Cessada a vigência da lei excepcional, o agente somente será responsabilizado se a infração penal inserir-se no conceito de crimes habituais, não tem nada a ver, pois a conduta teve início quando ela era vigente e perdurou após a sua revogação. Então, não tem nada a ver a vigência da lei ou não com os crimes habituais aqui, tá? E a ubiquidade, nós adotamos a teoria da atividade, não da ubiquidade. Ubiquidade é lugar do delito, tudo bem? Então, a alternativa correta é a